Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. O médium e orador espírita, Divaldo Pereira Franco, contou numa de suas palestras que uma menina de 12 anos de idade nos Estados Unidos viciou-se em droga e estava usando essas drogas na escola, escondido. Até que um dia ela passou mal e foi internada às pressas, em coma, foi constatado morte cerebral. Naturalmente que os médicos comunicaram à família, colocaram-na em um aparelho e ela permaneceu durante algum tempo assim. Mas não havia mais possibilidade de permanecer no hospital. E a família, então, montou no seu quarto uma pequena UTI, com apoio de enfermeiros, de médicos, que cuidaram dela durante um período. Mas 3 anos depois, ela ainda estava naquele estado de morte cerebral, mas não morria. E a família solicitou a um juiz autorização para fazer a eutanásia. Porém, o juiz negou. E a família então recorreu à Suprema Corte. E lá eles conseguiram o aval, autorização para fazer a eutanásia. Desligaram os aparelhos, mas a menina continuou da mesma forma. E durante mais cerca de 2 anos, ela permaneceu assim. E, após esses 2 anos, ela finalmente retornou ao mundo espiritual. O médium Divaldo Franco resolveu perguntar a Chico Xavier o porquê daquela situação. Por que ela permaneceu assim? E Chico Xavier recorreu a Emmanuel, que explicou o quadro daquela menina. Na realidade, numa outra reencarnação, ela havia vivido uma experiência semelhante. Vivia na França e lá também viciou-se em drogas. E teve também uma situação semelhante, uma overdose, e acabou desencarnando. A overdose, o uso de drogas, o uso do fumo, do álcool, que leva a pessoa a retornar ao mundo espiritual antes do seu tempo previsto, é considerado também um suicídio indireto. E essa moça, tendo passado por isso, retornou ao mundo espiritual antes do seu tempo. Portanto, ela precisava retornar à experiência terrena e viver esse tempo que faltava. E foi o que aconteceu com essa menina. Retornou, porém, o espírito, quando reencarna, traz na sua memória espiritual aquelas tendências. E foi o que aconteceu. Ela trouxe a tendência do uso de drogas. Quando teve oportunidade, passou a usá-la. Também tendo a overdose. E desencarnou antes de cumprir o tempo previsto para completar aquela trajetória em que ela ficou devendo na outra reencarnação. E assim, permaneceu ligada ao corpo, mesmo já com a morte cerebral decretada, ela não retornou ao mundo espiritual. Permaneceu ligada até completar o tempo devido. E assim,
podemos compreender que o espírito é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, e traz marcas das suas experiências em outras vidas, e precisa trabalhar para superar essas tendências nocivas, buscar o crescimento, vencer-se a si mesmo, as suas limitações, trilhar um caminho mais seguro, aproveitando todas as oportunidades de aprendizado que lhe são oferecidas, e seguir em paz. Mas muitas vezes ocorre que a pessoa se deixa levar, mais uma vez, conforme aconteceu com a menina, volta a cair no mesmo fracasso. E assim acaba passando por dificuldades semelhantes. Ela que precisava cumprir um tempo em função do suicídio indireto, acabou permanecendo ligada ao corpo, mesmo estando em morte cerebral. Não se desligava. E isso é uma espécie de sofrimento, uma expiação dolorosa. Melhor, então, é resistirmos aos apelos da matéria, da tentação da carne, e seguirmos adiante. Naturalmente, podemos pensar, tratar-se de uma criança, mas o espírito imortal que vivencia essa experiência precisa atingir o objetivo, já começando desde cedo, a lutar para vencer-se a si mesmo. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente conosco. Muita paz.